Em um discurso direto e contundente, Vladimir Putin lançou uma série de críticas à liderança europeia, argumentando que seus líderes têm agido com falta de visão diante de um cenário complexo e desafiador. Durante uma conferência internacional em Valdai, ele comparou a condução política da Europa a um navio sem rumo, sugerindo que os governantes estão desorientados em relação aos riscos que enfrentam. Com um toque de ironia, Putin mencionou: "Longe de mim querer ofender, embora a alfinetada fosse evidente." Em sua análise, o esforço europeu para desafiar a Rússia, aliado ao empenho na Agenda Verde, resultou em escolhas precipitadas que, segundo ele, impactam negativamente a economia e o cotidiano dos cidadãos. Putin mencionou várias decisões específicas, como o cancelamento de contratos de gás e a dependência crescente de energias menos estáveis, para destacar o que considera erros estratégicos. Ele descreveu essas ações como sinais de uma política que desconsidera os fundamentos econômicos, chamando a atenção para as armadilhas políticas, nas quais a Europa se colocou ao dar prioridade a ideais sobre a estabilidade financeira. Para ele, ao buscar uma imagem de independência e sustentabilidade, os líderes europeus teriam negligenciado princípios básicos de economia, levando a um cenário que prejudica milhões de pessoas. Em Sochi, no Fórum Internacional Valdai, Putin fez uma crítica mordaz à gestão europeia, insinuando que faltam clareza e estratégia em suas decisões econômicas. Em meio a uma plateia de especialistas, ele sugeriu que os atuais líderes europeus conduzem suas políticas econômicas mais por impulso político do que por análise cuidadosa e objetiva. Com um toque de ironia, ele lançou uma pergunta retórica sobre o que estaria faltando à Europa e ofereceu sua própria resposta: discernimento. Putin destacou a recente decisão dos líderes europeus de interromper contratos de gás com a Rússia, argumentando que essa escolha, embora promovida como uma estratégia para reduzir a dependência energética do continente, acabou deixando a Europa vulnerável à volatilidade do mercado internacional de energia. Ele ressaltou que, com a chegada do inverno, essa exposição torna-se ainda mais crítica, uma vez que a demanda energética tende a aumentar drasticamente durante a estação fria. Segundo Putin, essa decisão foi um erro de cálculo que ignorou os riscos práticos, colocando milhões de cidadãos europeus à mercê de preços instáveis e possíveis escassezes. Ao comparar a situação da Europa com a da Rússia, Putin enfatizou que a economia russa continua estável e resiliente, graças a uma rede de acordos energéticos bem estruturados com parceiros de longo prazo que garantem um fluxo contínuo de receitas para o país. Ele sugeriu que a Rússia, ao diversificar suas parcerias e manter uma relação estratégica com outras nações, conseguiu proteger sua economia dos efeitos negativos que as flutuações do mercado global poderiam causar, especialmente em tempos de tensões políticas e econômicas. Quando se referiu à transição da Europa para uma economia mais sustentável, Putin deixou claro que considera a preservação ambiental uma causa legítima e importante. No entanto, ele foi enfático ao criticar o modo como essa agenda ambiental tem sido aplicada politicamente. Na sua visão, há uma tentativa de usar o temor e a urgência em torno das mudanças climáticas como um instrumento para empurrar políticas que, segundo ele, não levam em conta as realidades econômicas e tecnológicas atuais. Putin observou que, ao focar apenas em metas ambientais ambiciosas, sem considerar a infraestrutura e os recursos necessários para implementá-las, as lideranças europeias estariam criando expectativas irreais e insustentáveis. Ele apontou que a Agenda Verde, ao invés de ser um processo gradual e planejado, está sendo usada para justificar decisões abruptas, o que ele acredita ser injusto para a população que precisa lidar com os efeitos dessas escolhas. É compreensível que todos compartilhemos preocupações sobre o meio ambiente, comentou Putin, mas ressaltou que é irresponsável usar o medo como uma ferramenta para validar políticas que, na prática, podem ser economicamente prejudiciais. Para ele, esse tipo de abordagem cria um descompasso entre os ideais e as condições reais, deixando a sociedade presa a promessas que são difíceis de sustentar a longo prazo.
Putin continuou seu discurso apontando para a Alemanha como um exemplo claro de uma potência econômica que, segundo ele, enfrenta grandes desafios ao tentar reduzir drasticamente a dependência de combustíveis fósseis em prol de tecnologias verdes. Ele afirmou que, embora a transição para energias renováveis seja um objetivo louvável, é arriscado para economias de grande porte como a alemã apostar todas as fichas nesse caminho sem uma base sólida de infraestrutura e segurança energética. Para Putin, essa aposta representa uma desconexão preocupante entre o ideal ambiental e as realidades econômicas, sugerindo que a pressa em adotar a agenda verde pode comprometer a estabilidade da economia e o bem-estar dos cidadãos. Putin foi mais além ao destacar que, embora mantenha críticas a muitos dos líderes europeus, há aqueles que, em sua visão, conseguem se distanciar de uma mentalidade de curto prazo e mostrar uma abordagem mais prudente e estratégica. Ele citou o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como exemplo notável desse perfil, alguém que, segundo Putin, soube equilibrar interesses internos e externos ao sustentar uma relação positiva e duradoura com a Rússia. Putin afirmou que Schröder demonstrou grande coragem ao se posicionar de forma independente, mantendo o foco nas necessidades energéticas e econômicas de seu país, mesmo quando pressões políticas o incentivavam a agir de outra maneira. Para Putin, Schröder encarna o tipo de liderança que prioriza o bem-estar nacional em vez de se curvar às tendências globais momentâneas. Além disso, Putin lançou um alerta à Europa sobre os riscos de basear suas políticas em decisões populares, mas sem fundamentação sólida para o futuro. Ele argumentou que o desejo de projetar uma imagem de força e independência pode, em muitos casos, levar a escolhas que acabam prejudicando a população que deveriam proteger. Em vez de priorizar o longo prazo, Putin sugeriu que muitos desses líderes parecem mais interessados em ganhar apoio imediato, ainda que à custa da segurança energética de seus países. A consequência, segundo ele, é um aumento da vulnerabilidade dos cidadãos europeus, que ficam à mercê de crises de abastecimento, instabilidade no preço da energia e possíveis falhas nos serviços essenciais. Putin também enfatizou que a transição para um modelo sustentável exige uma abordagem cuidadosa e estratégica, em vez de pressa e impulsividade. Para ele, políticas voltadas à energia e ao meio ambiente precisam ser equilibradas com as realidades econômicas, para que as medidas adotadas hoje não causem problemas maiores amanhã. Ele alertou para o perigo de políticas de curto prazo, argumentando que sem uma visão abrangente e bem planejada, é provável que as decisões acabem se voltando contra aqueles a quem pretendem beneficiar. Na perspectiva de Putin, o futuro da Europa depende de uma combinação de inovação e pragmatismo, uma abordagem que permita ao continente evoluir para uma economia verde, sem comprometer a segurança e o bem-estar de seus cidadãos. Ele argumentou que os desafios atuais exigem uma visão de longo prazo que seja capaz de conciliar as demandas ambientais com a estabilidade econômica, promovendo assim uma transição gradual e responsável. Gostou do vídeo? Não se esqueça de apoiar o canal deixando seu like e inscrevendo-se para receber mais conteúdo.